Ora, bem-vindos a mais um webinar em torno da teoria dos jogos e da inteligência artificial generativa aplicada à análise estratégica, à Strategic Intelligence, em termos de cenarização, enquanto ferramentas de cenarização. Neste caso, estamos a trabalhar com um exemplo específico de aplicação de uma metodologia aplicada e exemplificada para o caso da Groenlândia, de tensão presente entre os Estados Unidos e a União Europeia em relação à Groenlândia. Esta série de webinars está a seguir uma metodologia de 5 fases de análise integradas no ciclo de intelligence, em termos de análise estratégica, portanto, de suporte à strategic foresight, ou seja, à perspectiva estratégica e à strategic intelligence, integrada especificamente então e operacionalizando o ciclo da intelligence com uma metodologia específica de 5 passos que está integrada nesse ciclo de intelligence. Portanto, nos webinars anteriores, e é necessário ver os webinars anteriores, portanto, porque estes webinars vêm todos em sequência uns dos outros. No primeiro webinar nós vimos os conceitos fundamentais e a contextualização daquilo que estamos a fazer nesta série. Depois, no segundo webinar, iniciámos a metodologia de 5 fases, em que começámos pela calibragem e pela obtenção da matriz de jogo. Ora, o passo 1 e passo 2 são feitos por uma inteligência artificial, neste caso, por uma inteligência artificial generativa. Neste caso, estamos a utilizar o ChatGPT. Podíamos utilizar outras, qualquer chatbot presente, desde o Grok, o Copilot da Microsoft, ChatGPT, por aí adiante, portanto, permitem-nos fazer este tipo de análise. No fundo, desde que o sistema tenha capacidade de pesquisa online, e isso é fundamental, desde que o sistema tenha capacidade de pesquisa online, pode ser utilizado. No caso presente, estamos a utilizar o ChatGPT, que é uma inteligência artificial particularmente eficaz neste tipo de análise, rápida e eficaz. Um, e demos 2 passos, o passo 1 a calibragem, o passo 2 a obtenção da matriz de jogo. Portanto, como vimos no webinar anterior, o que é a calibragem? Nós pedimos o diagnóstico de uma situação estratégica, à inteligência artificial generativa. E neste caso, a 14 de janeiro, às 13h45, é sempre importante ficarmos com a data e hora, conforme referido no webinar anterior, portanto, e em 14 de janeiro de 2026, às 13h45, solicitámos que o ChatGPT nos fizesse um diagnóstico prospectivo estratégico para a questão do ZEUA versus União Europeia em relação ao problema da Groenlândia, portanto. E temos aqui a pergunta colocada ao ChatGPT. Neste diagnóstico prospectivo estratégico, portanto, isto faz parte daquela fase do ciclo da intelligence, que é a recolha de dados para um problema específico. Portanto, há a fase de planeamento e direção, em que nós identificamos qual é que é o problema, com que vamos, para o qual vamos necessitar de informações estratégicas. Temos, portanto, e daqui veio um plano de recolha de dados, e aqui temos a parte de recolha de dados que o ChatGPT vai fazer em torno do nosso problema. Ele não só vai recolher esses dados, como vai processá-los, e a partir de todas as fontes, vai processar diferentes fontes e depois vai fazer uma All Source Analysis and Production. Portanto, esta All Source Analysis and Production, ou seja, análise de todas as fontes e produção de um, o conhecimento de suporte, neste caso, de conhecimento prospectivo, portanto, vai produzir um strategic foresight na forma do quê? Na forma específica de um diagnóstico prospectivo estratégico em relação à Groenlândia. E esse diagnóstico prospectivo estratégico, o ChatGPT produz já uma cenarização. Aqui não referimos ainda à teoria de jogos, nós vamos aplicar a teoria de jogos, que é isso que nós começámos a ver no webinar anterior, e nos 2 webinars anteriores,
portanto, contextualizarmos toda esta questão, portanto, toda esta metodologia. Esta é a fase de calibragem cognitiva da inteligência artificial, ou seja, a inteligência artificial já está a produzir uma prospectiva estratégica, mas ainda não falámos em jogos, e aqui não podemos falar em jogos nesta primeira pergunta. Porquê? Porque senão o ChatGPT já vai enviesar a análise no sentido de um jogo de estratégia, e não é isso que nós queremos. Nós queremos para já que o ChatGPT faça uma análise livre de modelos decisionais específicos, ou seja, simplesmente processe os dados e produza a sua própria análise prospectiva estratégica, ou seja, o seu próprio strategic foresight para o problema. O passo 2 é que já falamos na teoria dos jogos, porque senão o que é que vai fazer? Ele vai tentar aplicar a teoria dos jogos, ou seja, parte da teoria para o problema e não do problema depois para a aplicação da teoria enquanto ferramenta. E isso significa que iria tentar enquadrar o problema em jogos clássicos e isso ia enviesar toda a análise. Portanto, e não é isso que nós queremos uma análise que vá buscar as diferentes fontes, produza uma primeira dinâmica de intelligence, de strategic intelligence, um primeiro diagnóstico, um primeiro relatório de intelligence, portanto, é um pré-relatório, que depois vai ser utilizado para produzir um segundo relatório de intelligence já, mas nesse segundo relatório de intelligence aqui é que ele vai aplicar a teoria dos jogos. Portanto, mas aqui ele já fez o seu próprio diagnóstico e a sua própria cenarização estratégica a partir das informações que recolheu. Ora, aqui vamos então obter a matriz de jogo. Foi o passo 2. Demos estes dois passos no webinar anterior, portanto, estamos só a rever. Portanto, e então aqui veio a segunda pergunta. Aqui é que já falamos na teoria de jogos. Com base nos elementos do teu diagnóstico, podes gerar uma matriz de jogo estratégico simultâneo e aqui colocámos o Zé A como jogador linha, a UE como jogador coluna, com payoffs gerados numa escala de 0 a 10. Para já, nós pedimos o jogo simultâneo. Já vamos ver em que é que isso consiste, porque nós queremos especificamente uma análise completa que vai desde o jogo simultâneo aos equilíbrios Nash para jogo simultâneo, para depois o jogo sequencial. Já vamos analisar um pouco melhor o que é que significa esta questão do jogo simultâneo. Os payoffs demos uma escala de 0 a 10, porque estamos num âmbito geopolítico, portanto, e podemos utilizar as escalas de Likert nesse âmbito. Podíamos utilizar menos 10 a 10, por exemplo. Neste caso deu-se de 0 a 10, isso, ou menos 5 a 5. Isso depois depende daquilo que nós pretendermos. Portanto, neste caso pediu-se numa escala de 0 a 10, explicando o critério para a atribuição dos payoffs e o que significam os payoffs em cada cenário. O ChatGPT produz isso, depois nós iremos ver isso no relatório final, no último webinar, em que vamos percorrer o relatório de intelligence produzido. Mas basicamente, aqui o ChatGPT vai processar cada combinação estratégica e explicar, e ele explica, portanto, cada cenário e qual o raciocínio por trás dos payoffs. Na sequência disso, ele produz-nos uma matriz de payoffs e ele aqui produziu três estratégias para os Estados Unidos, alternativas, e três estratégias face aos cenários que ele tinha analisado, três estratégias alternativas para a União Europeia. No caso dos Estados Unidos, securitização unilateral, cooperação ou alternativa, uma cooperação numa transatlântica, portanto, uma aposta na aliança transatlântica, e a terceira, indiferença relativa. No caso da União Europeia, uma normatização assertiva, ou ir, portanto, pela via normativa, uma acomodação estratégica aos Estados Unidos ou passividade. Estas foram as estratégias. O ChatGPT, como veremos no último webinar, analisou cada uma delas e cada um destes cenários, identificou os payoffs e quem é que tinha vantagem, quem é que tinha desvantagem, fundamentando. Agora, a questão que se coloca é o passo 3, que é o cálculo e análise de dominância estratégica. Ora, aqui temos um problema, porque o ChatGPT e estes chatbots de inteligência artificial generativa têm dificuldade em fazer a análise de dominância estratégica, têm dificuldade em fazer a análise dos equilíbrios nestas estratégias puras. Isso é geral.
É um problema geral dos chatbots. Tem que ver com o modo como, tem que ver com estruturalmente para que é que servem estas ferramentas. Portanto, são ferramentas que geram padrões e são ferramentas que visam uma interação discursiva, em linguagem natural, processamento de texto e o que implica que tendem a processar unidades narrativas globais, ou seja, processam globalmente todo o discurso, e têm dificuldade quando. Especificamente na teoria dos jogos, tem essa dificuldade porque a teoria dos jogos faz a ponte entre matemática e discurso, entre uma análise qualitativa e de toda uma sintaxe e de toda uma semântica associada a um discurso estratégico em torno de uma situação estratégica. Ahm, e a matemática é isso que a teoria dos jogos faz permite fazer esta ponte. O problema é que o chat GPT e estas inteligências artificiais estão a olhar para a narrativa estratégica e para os payoffs em termos globais e tem dificuldade muitas vezes em fazer a separação, em pensar, ok, nesta posição o que é que fazemos? Perde o algoritmo, perde-se no meio do algoritmo. Portanto, não tem. E há algoritmos específicos para a teoria de jogos que lhe falham. Ou seja, vai em viés. Ele começa a tentar aplicar o algoritmo e depois falha. E isso esse teste foi feito em várias inteligências artificiais destas, e todas elas podem, não significa que cometam erros em todos os casos, mas há uma probabilidade muito elevada de cometerem erros, inclusive em análise de algoritmos de teoria de jogos, cometem erros. Portanto, e pensam e dizem que há ali um bug não havendo e depois têm de ser corrigidas. E mesmo assim não aprendem, portanto, nessa dimensão. Há uma conflitualidade algorítmica entre o tipo de estrutura cognitiva para estas inteligências artificiais e o tipo de estrutura cognitiva necessária para a teoria de jogos na parte algorítmica da teoria de jogos. Ou seja, elas são boas a analisar, mas tendem a cometer erros semelhantes ao que, por exemplo, alunos humanos tendem a cometer. Confundem jogador-linha com jogador-coluna, não calculam corretamente os equilíbrios de Nash, não analisam corretamente a dominância estratégica, porque deixam de olhar para os números e passam a olhar para a parte narrativa global e vão gerar padrões em torno dessa parte narrativa global extra matriz de jogo. Isso é um problema. Portanto, o passo 3 a partir do o passo 1 e o passo 2 são excelentes, estas inteligências artificiais generativas, e podemos utilizá-las. Porquê? Porque elas vão pesquisar a net, vão sintetizar informação com uma velocidade superior à que um ser humano consegue, porque vão pesquisar múltiplos artigos, vão lê-los em termos paralelos, processar todos os dados, big data, qualitativo, mesmo em termos de texto escrito, e vão produzir uma síntese em prospectiva, muito rapidamente. E não só fazem isso, como também conseguem extrair matrizes de jogo e sintetizar payoffs. E com uma robustez elevada, e até este ponto, até obterem uma matriz de jogo, funciona. A partir desse ponto, vamos ter de começar a trabalhar com algoritmos da teoria dos jogos e aí temos de trabalhar com aquilo que se chamam inteligências artificiais fechadas já, ou seja, top-down, não destas que aprendem, não destas que processam discurso. Se vamos utilizar essas que processam discurso, vamos cometer erros. Portanto, então, o que é que nós vamos ter? Em primeiro lugar, vamos fazer nós próprios a análise da dominância estratégica. E isto é um passo necessário na algoritmia para ver se há estratégias dominantes e se há estratégias dominadas. A partir do momento em que há estratégias dominadas, essas devem ser retiradas. Se há estratégias dominantes, já sabemos que um jogador vai jogar essa estratégia dominante com probabilidade igual a 1.
Isso é importante sermos nós a fazer em termos de análise para uma questão de nosso próprio processamento da matriz de jogo, porque o processamento humano aqui também vai ter de entrar em jogo em todo em toda esta metodologia, porque estamos a colaborar com a inteligência, portanto, há uma interação humano-máquina neste processo. Então vamos olhar para a matriz de jogo. Temos aqui a matriz de jogo, portanto, como é que ela está estruturada? Temos um jogador cujas estratégias aparecem, portanto, é uma tabela, basicamente, e há um jogador cujas estratégias aparecem em linha e um jogador cujas estratégias aparecem em coluna. Em cada quadrante, portanto, em cada célulazinha, ou quadradinho aqui, aparece o payoff, ou seja, o resultado estratégico previsto para o jogador linha, aparece em primeiro lugar, e para o jogador que está em coluna aparece em segundo lugar. Neste caso, por exemplo, no caso da securitização, vamos pensar assim, na estratégia A1-B2, se os Estados Unidos apostassem na securitização unilateral e num hard power militar relativamente à questão da Groenlândia e a UE respondesse com acomodação estratégica, ou, por exemplo, se a UE respondesse com passividade, vamos pensar, a UE respondia com passividade, portanto, não fazia nada. O que é que acontece? Reparem, estes payoffs estão numa escala de 0 a 10. Os Estados Unidos, vamos pensar, portanto, A1, B3. Ora, os Estados Unidos tinham o payoff máximo, 10, segundo a previsão do ChatGPT, e a UE teria um payoff de 1. Era o quadrante estratégico, portanto é A1, B3, portanto Estados Unidos da América, securitização unilateral, Europa responde com passividade, então os Estados Unidos recebem payoff de 10, portanto tem o resultado de 10, e a UE tem o resultado de 1. Isto segundo o ChatGPT, segundo a previsão do ChatGPT. Podemos fazer isto, inclusive, para diferentes inteligências artificiais e obter diferentes matrizes de jogo e fazer essa análise. Portanto, isso seria para um relatório mais alargado. Mas, portanto, estamos a demonstrar esta metodologia pode ser aplicada com diferentes inteligências artificiais. Portanto, basicamente, a inteligência artificial, por exemplo, já na cooperação transatlântica, se os Estados Unidos cedem em termos de cooperação mantêm a aposta na cooperação transatlântica e a UE responde com normatização assertiva em relação ao problema da Groenlândia, e a posição final deles é esta, temos 8-8. Ora, isto é um jogo simultâneo em que sentido? Quando temos estas matrizes de jogo para um jogo com dois jogadores, a cada jogador joga, faz a sua escolha, sem saber qual é que é o sentido de decisão do outro. E não volta atrás na sua escolha. Portanto, sem saber, sem conhecer o sentido decisional do outro, escolhe, cada um deles escolhe e não regressa atrás na sua escolha. Ora, a questão que se coloca é, então estamos a considerar essas estratégias em termos a escolha pura desta estratégia sem a intelligence relativa de, por exemplo, a UE espera que os Estados, se o UE esperasse que os Estados Unidos primeiro escolhessem e depois ela decidir com base nisso, já teríamos um jogo sequencial. Isso depois nós iremos ver. Do mesmo modo, se a UE escolhe em primeiro lugar e se antecipa aos Estados Unidos e os Estados Unidos vão decidir com base naquilo que é uma reação da UE, sem que a UE regresse atrás, portanto, mas os Estados Unidos já sabem qual é que foi a decisão da UE, temos um jogo sequencial. E era a União Europeia que jogaria em primeiro lugar e os Estados Unidos em segundo. Ora, esta é a diferença entre o jogo simultâneo e jogo sequencial. Depois iremos ver de cada um, quer o jogo simultâneo, quer o jogo sequencial. Portanto, a partir de uma matriz de jogo, nós vamos ver depois um software que faz, a partir da matriz de jogo, faz a análise do jogo simultâneo, todas as análises de equilíbrios de Nash em estratégias puras e em estratégias mistas, e ainda mais os jogos sequenciais, se um dos jogadores joga em primeiro lugar e se o outro jogador joga em primeiro lugar. Portanto, faz a análise daquilo que se chamam as árvores de jogo
quer para uma situação, quer para outra. Portanto, vamos ver agora, então, o jogo simultâneo. Portanto, a análise de dominância estratégica para o jogo simultâneo, basicamente, tendo em atenção os payoffs, nós vamos ver, portanto, o jogador que joga em linha, a escolha entre jogar estas diferentes estratégias, ou escolhe A1, ou escolhe A2, ou escolhe A3. O jogador que joga em coluna, ou escolhe a norma, ou escolhe B1, B2 ou B3. Portanto, isto na matriz de jogo. Portanto, em jogos com dois jogadores, podemos representar em tabela, nesta chamada matriz de jogo, e trabalhar a partir dela. Ora bem, então vamos ver. Vamos ver os máximos ah, em linha. Portanto, vamos ver os máximos para os Estados Unidos da América. Portanto, se a União Europeia escolhe normatização assertiva, o que é que os Estados Unidos podem ganhar? Se optarem por securitização unilateral, ganham 6. Por cooperação transatlântica, ganham 8. Por indiferença relativa, ganham 4. Este é um ponto onde alunos se tendem a confundir, confundem jogador-linha com jogador-coluna, e a inteligência artificial também, dos ChatGPT, dos diferentes da IA generativa, portanto, estes diferentes chatbots tendem a confundir-se com isto. Portanto, aqui os Estados Unidos recebem 6, aqui recebem 8 e aqui recebem 4. Apesar de eles identificarem que se estão a referir aos Estados Unidos, vão confundir os dois e não fazem esta análise bem feita. Portanto, entre 6, 8 ou 4, onde é que temos o máximo? É 8. Ora, se é 8, é em que estratégia? É na estratégia de cooperação transatlântica. Portanto, calculamos quando a UE escolhe normatização assertiva, qual é a melhor estratégia dos Estados Unidos? É a estratégia A2, cooperação transatlântica. É aqui que ela recebe o máximo, 8. Ora bem, vamos então agora ao cenário seguinte. O E opta, quando a UE opta por acomodação estratégica, qual é o payoff máximo dos Estados Unidos? Se for por securitização unilateral, recebe 9, recebe 7 para cooperação transatlântica, recebe 5 para indiferença relativa. Portanto, o primeiro payoff é o payoff de jogador-linha, neste caso, os Estados Unidos. Ora, 9, 7, 5. O máximo disto é 9. O que me dá aqui qual estratégia? A securitização unilateral, A1. Finalmente, no caso da passividade, se eu escolher passividade, os Estados Unidos ou recebem 10 ou 6 ou 3, ora entre 10, 6 e 3 temos 10 como o máximo, portanto, e neste caso é a securitização unilateral a estratégia que os Estados Unidos, onde os Estados Unidos obtêm o payoff máximo, logo há um. Ora, isto é para fazermos a análise de dominância estratégica. Se a estratégia aqui fosse sempre a mesma, A1, 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 por exemplo, teríamos uma estratégia dominante. Portanto, se o payoff máximo fosse obtido sempre na mesma estratégia, teríamos uma estratégia dominante. Neste caso, para os Estados Unidos, não há uma estratégia dominante. Porquê? Porque quando a UE escolhe normatização assertiva, o A2 é a melhor estratégia, mas quando a UE escolhe acomodação estratégica ou passividade, já é preferível aos Estados Unidos escolherem a securitização unilateral, ou seja, a estratégia A1. Portanto, não há aqui uma estratégia dominante, embora a A1 tenha a melhor performance, seja a melhor resposta estratégica no caso da acomodação estratégica e da passividade, não é no caso da normatização assertiva. Portanto, temos A2, A1, A1. Portanto, não há uma estratégia dominante para os Estados Unidos. Vamos ver se há uma estratégia dominante para a União Europeia. Ora, para a União Europeia, vamos ver se os Estados Unidos optam por securitização unilateral, a União Europeia, se optar por normatização assertiva, recebe 2, por acomodação estratégica, recebe 4, e se for para a passividade, recebe 1. Ora, o máximo entre 2, 4 e 1 é 4, onde é que ela obtém 4? É na acomodação estratégica, estratégia B2. No caso dos Estados Unidos optarem por cooperação transatlântica, se a UE optar por normatização assertiva, recebe 8. Se optar por acomodação estratégica, recebe 6. Se optar por passividade, recebe 5. O máximo entre 8, 6 e 5 é 8. Então, o máximo em coluna, neste caso, corresponde à normatização assertiva, que é a estratégia B1. Portanto, ali tínhamos a estratégia B2, 4, aqui temos melhor estratégia B1. Já vemos que também para a União Europeia não há uma estratégia dominante.
porque aqui tínhamos B2 e aqui passamos a ter a B1. Já no último caso, de indiferença relativa, o que é que acontece? Entre normatização assertiva, acomodação estratégica, se os Estados Unidos jogam indiferença relativa, na normatização assertiva, o R recebe 5, na acomodação estratégica também recebe 5 e na passividade recebe 3. Ora, entre 5, 5, 3, o máximo é 5. Ora, onde é que obtém, o E obtém o máximo de 5? Aqui na normatização assertiva e na acomodação estratégica. Portanto, B1 e B2 são as melhores respostas estratégicas no terceiro cenário em que os Estados Unidos optavam pela estratégia de indiferença relativa. Portanto, B1 e B2 eram as estratégias, as melhores respostas estratégicas aqui. Não há aqui uma estratégia dominante. No caso de só se tivéssemos a B1, por exemplo, ali, ou B2 aqui neste segundo caso, é que tínhamos uma estratégia dominante. Se fosse B2, B2, B1 e B2, a B2 era uma estratégia dominante. Se tivéssemos B1, B1 e aqui B1 e B2 também era uma estratégia dominante. Basta que uma estratégia tenha um máximo em todas as alternativas e é a estratégia dominante. Mas neste caso, entre 2, 4 e 1 é preferível 4, portanto aqui era preferível B2. Entre 8, 6 e 5 é preferível 8 e aqui é preferível a estratégia B1, portanto há aqui um switch de estratégia, há aqui uma mudança de estratégia, portanto o E também não tem uma estratégia dominante neste jogo. Ora, portanto, não havendo estratégias dominantes, já sabemos que não há uma situação em que, portanto, no caso da estratégia dominante, sabemos que um jogador joga sempre essa estratégia dominante, qualquer que seja a escolha, do outro jogador. Portanto, não escolhe a estratégia dominante com probabilidade igual a 1, e com probabilidade zero as estratégias dominadas. Aqui isso não acontece. Ora, na análise de dominância estratégica não chega a identificarmos a estratégia dominante. Precisamos também de ver se há estratégias dominadas. Vamos ver, isso aí já não é calculando os máximos, mas é calculando os mínimos. Então vamos ver aqui, para os Estados Unidos. Se a União Europeia escolher normatização assertiva, entre os Estados Unidos podem receber 6, 8 ou 4. Qual é o mínimo? Isto aqui está, esta parte está mal. Houve aqui um erro. Deixa-me compartilhar, corrigir aqui. Aproveito até, ainda bem que está, porque assim eu aproveito para interromper compartilhamento. Deixa-me só. Aproveito para corrigir. Hum, compartilhar, compartilhar. Ok. Ora, uh, 684, exatamente 684. Ok. Tenho um mínimo entre 6, não sei como é que como é que apareceu ali, o 9, 6, 8 e 4. Ora, o mínimo entre 6, 8 e 4 é 4, que é a estratégia A3. Portanto, aqui já está bem, 975, 10, 6, 3, 2, 4, 1, está certo, 8, 6, 5 e depois 5, 5, 3. Ok, aqui já está certo. E agora já vou poder fazer o maximizar. Não. Não é interromper compartilhamento, é compartilhar. E vamos maximizar. Ok, assim sim. Portanto, regressando então à análise, no caso da União Europeia, portanto, vamos analisar primeiro para os mínimos em linha, do jogador em linha. Se a União Europeia optar por normatização assertiva, os Estados Unidos ou recebem 6, 8 ou 4. Ora, o mínimo entre 6, 8 e 4 é 4. Ora, 4 corresponde ao quê? À indiferença relativa, portanto, que é a estratégia A3. Portanto, o mínimo aqui seria A3. No caso da União Europeia optar por acomodação estratégica, os Estados Unidos podem receber 9, 7 ou 5. Ora, o mínimo entre 9, 7 e 5 é 5. Ora, 5 é obtido para a estratégia A3. No caso de a União Europeia optar por passividade, os Estados Unidos ou vão receber 10, ou 6, ou 3. Ora, entre 10, 6 e 3, o mínimo é 3. Ora, 3 é obtido aqui na estratégia A3. Então, temos aqui uma estratégia cujo o resultado é sempre mínimo,
para os Estados Unidos. Ora, um jogador nunca escolhe uma estratégia cujo resultado lhe vai levar, que lhe vai conduzir a um payoff mínimo em todas as alternativas estratégicas. Ora, esta é uma estratégia dominada. Portanto, a A3 é uma estratégia dominada para os Estados Unidos. Dominada em que sentido? No sentido em que é sempre a pior estratégia possível para ele. Conduz sempre ao payoff mais baixo, em qualquer que seja a alternativa. Portanto, embora não haja uma estratégia dominante para os Estados Unidos, há uma estratégia aqui que é dominada. Ora, se há uma estratégia dominada, o jogador nunca vai escolher uma estratégia dominada. Portanto, porque obtém sempre melhores resultados com outras estratégias. Portanto, essa nunca vai ser escolhida. Vamos ver também para a União Europeia, o mínimo. Ora, o mínimo entre 2, 4 e 1, estamos a olhar para o segundo payoff, para o payoff da União Europeia, que é em coluna. E muitas vezes os alunos têm tendência a dizer playoff, não é playoff, é payoff, pay de pagamento. Ora, 2, 4 e 1, o mínimo entre 2, 4 e 1 é 1. Ora, 1 obtido para quê? Para a estratégia de passividade. Portanto, quando os Estados Unidos optam por securitização unilateral, a pior estratégia é a B3, de passividade, conduz ao mínimo em coluna. Portanto, aquele argumento de que a União Europeia tem de encolher e deixar os Estados Unidos tomarem a Groenlândia, aqui, segundo o ChatGPT, é a pior estratégia possível para a União Europeia, neste caso. Quer os Estados Unidos optem por securitização unilateral, quer por cooperação transatlântica, quer por indiferença relativa, é a pior estratégia. Repare-se, no caso, isto na previsão do ChatGPT. Portanto, se os Estados Unidos da América optarem por cooperação transatlântica, temos normatização assertiva 8, acomodação estratégica, o R receberia 6 e se optasse por passividade receberia 5. Ora, o mínimo entre 8, 6 e 5 é 5. B3 é a pior estratégia possível. Se os Estados Unidos optassem por indiferença relativa, recebiam 5 por a UE, se os Estados Unidos optassem por indiferença relativa, se a UE optar pela estratégia B1, normatização assertiva, recebe 5. Acomodação estratégica, recebe 5. Se for para a passividade, recebe 3. Ora, o mínimo entre 5, 5 e 3 é 3. Ora, B3, portanto, o B3 é sempre a pior estratégia, conduz-lhe sempre ao mínimo. Portanto, entre 2, 4 e 1, o mínimo é 1, estratégia B3. Entre 8, 6 e 5, o mínimo é 5, estratégia B3. E entre 5, 5 e 3, o mínimo é 3, estratégia B3. Portanto, estratégia B3 é sempre a pior estratégia. Também, portanto, a UE também tem aqui uma estratégia dominada, que é a estratégia B3. Portanto, os Estados Unidos, a estratégia A3 é a estratégia dominada, na União Europeia, a passividade é a estratégia dominada. Ora, então, um jogador nunca vai escolher uma estratégia dominada. Portanto, numa análise inicial, se nós temos uma matriz de jogo com estratégias dominadas, devemos eliminá-las. Portanto, estas estratégias têm de ser eliminadas, estratégias dominadas. Ora, eliminando as estratégias dominadas, ficamos com após a matriz de jogo após remoção de estratégias dominadas. Então temos basicamente aquilo que era uma matriz 3 por 3, portanto, 3 estratégias para o jogador para os Estados Unidos, 3 estratégias para a UE, passa a ser uma escolha entre duas estratégias. Portanto, os Estados Unidos ou escolhem securitização unilateral ou cooperação transatlântica. Do mesmo modo, a União Europeia ou escolhe normatização assertiva ou acomodação estratégica. E aqui já vimos que não há uma estratégia dominante, portanto, os máximos era B2 ou B1, A2, A1, portanto, aqui não temos uma estratégia dominante. Ora, vamos ter de analisar então os equilíbrios Nash em estratégias puras, em estratégias mistas, para esta matriz de jogo reduzida, reduzida, ou seja, em que já removemos as estratégias dominadas. E isso vai ser o próximo webinar em que vamos aplicar a inteligência artificial na análise desta matriz de jogo. Portanto, basicamente, o primeiro passo é passar a matriz de jogo para Excel. Vamos utilizar uma inteligência artificial. Neste caso, não podemos utilizar chatbots. Portanto, ficam completamente arredados os chatbots porque vão cometer erros, a probabilidade é elevadíssima de cometerem erros nesta análise.
Portanto, neste caso, vamos utilizar um sistema pericial, ou seja, os sistemas periciais diferem destas inteligências artificiais generativas e que, com capacidade de aprendizagem e de large language models, diferem bastante, num sentido em que o sistema pericial já está programado top-down, tem uma base de conhecimento, é programado top-down e segue o algoritmo no processo, no processamento. Portanto, e neste caso nós vamos fazer então a análise com base num sistema, vamos ver como é que um sistema pericial vai processar aqui os equilíbrios de Nash em estratégias puras, em estratégias mistas e os jogos e vai converter esta matriz de jogo também reduzida em jogos sequenciais e a análise dos jogos sequenciais. Portanto, no próximo webinar vamos ver como obter num só fecheiro toda esta análise, portanto, aplicando um sistema pericial. Portanto, isso fica então para o próximo webinar desta série. Em cada webinar é colocada a playlist, portanto, e devem sempre ver os webinars anteriores para conseguirem acompanhar. Portanto, a playlist completa para os webinars é sempre lá colocada. Portanto, até ao próximo webinar. Um, e vamos encerrar então esta reunião, que eu não sei, por alguma razão ele está aqui com dificuldade. Ah, encerrar, ok. Portanto, então, até ao próximo webinar.